povo da nossa comunidade, Igreja Batista Betel, que é para você que eu tenho feito esses vídeos, né? E é por vocês, também pelos meus filhos, por minha casa, por minha família. Vez ou outra eu faço vídeo para estar registrando alguns momentos legais, alguns momentos bons. Eu vejo o YouTube como hoje o meu álbum, né? Aí eu sento, às vezes fico lá revendo alguns vídeos, etc. E às vezes alguém gosta, né? Pega a carona e vamos embora. Como eu falei no vídeo passado, se o cachorro latir, se o boi invadiu a igreja, se uma vaca subir no teto, se o avião passar e algum cara pular de paraquedas, algum barulho, alguma coisa acontecer aqui, é porque nós estamos no planeta Terra. Apesar de estar aqui dentro da igreja, né? Dentro do templo Batista Betel, isso não inibe, não impede, não imuniza, né? De estarmos num momento como esse e de repente ter um barulhinho, certo? Ou um barulhão. Mas a despeito disso, eu quero falar um pouquinho hoje sobre aquilo que é a prioridade desse humilde canal. Falar disso aqui, ó, a capa preta de uma Bíblia. Brincadeira, é falar da Bíblia, né? Falar de assuntos importantes correlacionados à nossa salvação e à nossa posição em Cristo Jesus. Sem delongas, a pergunta que não quer calar é: por que Jesus teve que se batizar? Sendo que o batismo era para pessoas arrependidas dos seus pecados, né? Então, por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? A resposta é bem simples, mas não quer dizer que pelo fato de ser simples, ela não seja profunda ou importante. A resposta é porque Jesus tinha que se identificar com o ser humano, né? A resposta é essa. Então, o batismo foi para a identificação, entendeu? Para se tornar um de nós. Então, se o ser humano pecador, ele tinha que passar pelo batismo, mostrando assim publicamente que ele está arrependido dos seus pecados, Jesus, como ser humano homem, que veio na figura do homem, né? Mas sem o veneno do homem, sem o pecado do homem, sem a natureza do homem, ele tinha que ter essa identificação, né? Ele tinha que se identificar. E aí a gente vê isso em Romanos, por exemplo. Romanos, no capítulo 8, a gente vê isso aqui, olha. Romanos 8, se você tem sua Bíblia aí, abra ela. Romanos 8 diz assim, a partir do versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu Filho em semelhança, não é igual não, em semelhança, né, parecido de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. O que é que significa essa leitura aqui de Romanos, do versículo 1 ao versículo de número 3? Significa dizer que Jesus veio na semelhança de homem, né? Semelhança do homem pecador, e pelo fato dele ter vindo, né, ele ter vivenciado dessa forma, ele teve a moral, o poder e a autoridade para condenar o pecado na carne. Tipo assim, eu vivi na carne e venci, e agora eu tenho moral para dizer que isso aqui, olha, está vencido, entendeu? Sacou qual é a ideia? Então, teve esse processo de identificação. O que significa identificação na origem da palavra? Significa considerar ou agir com igualdade, né? Então, isso é identificação. Eu estou aqui com a minha revistinha, né? Não é nem revista, é uma apostila, né? E eu vou ler mais o que significa essa identificação. É ter fortes laços. Você vê que o batismo é um laço, né? Que unifica o homem, Jesus, com o homem pecaminoso, né?
o qual faz você pensar, sentir, ser e agir como aquele com o qual se identifica, entendeu? Tem que ter uma ligação, tem que ter um ponto de contato. E esse ponto de contato foi exatamente o batismo de Jesus, né? Ali ele está se identificando com os seres humanos, né? Ainda tem uma outra vertente que significa assim, é estar absolutamente identificado, igual, né, para tomar para si o caráter do outro, para tomar para si o caráter do outro. Então, vejamos aí a importância, né, do batismo. Foi para justamente que acontecesse isso, essa identificação de Jesus com o ser humano. E aí ele vem, como está escrito em Romanos 8, e condena na carne o pecado, pois ele havia primeiro se identificado. Glória a Deus. Aqui é exatamente um dos, vamos chamar de processos aqui da salvação em Cristo, né? Jesus, ele é autor da salvação e aqui ele está aqui mostrando os processos. Nós vamos falar também já sobre substituição, mas agora identificação, certo? Vamos pegar o exemplo de Cristo e vamos aqui contextualizar. Vamos trazer aqui para o nosso dia a dia também, né? Muitas vezes nós queremos mudar a mente de alguém, nós queremos transformar a vida de alguém, de um filho, de uma esposa, de um esposo, de um companheiro, de uma igreja, de uma comunidade, sem que haja um ponto de contato entre nós, sem que haja identificação, né? E eu vou tornar a repetir, desculpe a redundância, o que é identificação. Aqui não é nada que estou inventando. Identificação, considerar ou agir com igualdade. Olha lá como é que se muda a mente de uma pessoa, certo? Considerar, primeiro. Agir com igualdade, segundo, né? Vamos lá. É ter forte laço, o qual faz você pensar, sentir, ser e agir como o qual se identifica. É estar absolutamente identificado, ou seja, igual. É tomar para si o caráter do outro. Entendeu? Partindo disso aí, você vê a grandiosidade que é a vida de Jesus, o comportamento de Jesus, a mentalidade de Jesus e como foi que ele se tornou o autor da salvação. Eu vou voltar em outro vídeo, certo? Para a gente falar a respeito disso e muito mais. Mas pense nisso, que Deus abençoe e se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, assim o faça, né? Para o bem-estar espiritual de muita gente. Deus abençoe.